Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler alguns versos, mais especificamente do verso 1 até o 5, que esse texto maravilhoso nos ensina. Acharam? Salmo 34, verso 1, em algumas versões começa com louvarei, e outras versões começa com bendirei. É isso? Acharam? Salmo 34, verso 1 diz assim: louvarei, ou bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor, e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Até aqui. O texto continua maravilhoso, mas eu quero me ater a estes versos para nós basearmos aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Amados, nós vivemos num tempo onde tem sido um tempo diferente, fenômenos comportamentais, emocionais, de toda ordem, têm se avolumado na sociedade como nunca antes foi visto. Hoje as pessoas elas não conseguem lidar bem com decepções, não conseguem lidar bem com aquilo que é contrário ao que ela espera, ao que ela gosta, ao que ela deseja. Por conta disso, nós vemos índices alarmantes aí, por exemplo, de suicídios, de tentativa de suicídio. Não sei se é esse mês que nós estamos, ou foi o mês passado, que foi o mês de prevenção contra o suicídio. É esse mês? É esse mês aqui, né? A gente vai vendo aí, né? Na mídia, o pessoal falando. Nós estamos em setembro? É setembro, né? Claro que é setembro, né? Ontem é 7 de setembro, né? Setembro, amarelo. Mês de prevenção contra suicídio, porque de fato, isso tem aumentado muito, muito. Teve anos que, de um ano para o outro, teve um aumento aí de 35% no número de pessoas que tiram a sua própria vida, em sua maioria, jovens de até 30 anos. Jovens de até 30 anos, que mostra que essa geração não sabe lidar com problemas, não sabe lidar com aquilo que foge ao seu controle. Lembro que hoje, né, estava vendo esses dias também, né, Facebook às vezes é legal você ver que você dá muita risada, né, uma imagem lá, um quadro, né, educação dos filhos hoje e no meu tempo, vou falar meu tempo, né, filho desobedeceu, hoje, senta, conversa com o filho, no meu tempo, desenho de um chinelo, era assim ou não? O filho fez um negócio errado na escola, você conversa com um psicólogo, né, nesse tempo aqui, no meu tempo, chinelo. Tudo se resumia com um chinelo antigamente, né? Enfim, não estou falando que está certo ou errado, mas só para você entender essa diferença. As pessoas estão olhando para essa geração e chamando essa geração de geração Nutella. Na minha geração, era a geração ioiô-crem. Nem sabia o que era isso. Enfim, porque o pessoal está fraco psicologicamente. O João até ministrou a respeito disso na nossa conferência lá em junho. Muito interessante o que ele falou e o que ele trouxe. E essa geração é uma geração que não sabe lidar com aquilo que é contrário, com aquilo que traz desconforto para ela. É uma geração que é difícil para aceitar direções, difícil de aceitar correções quando necessário, é difícil ela interagir com aquilo que é diferente, com aquilo que traz para ela algum tipo de oposição. E é uma geração que tem dificuldade de amar, de perdoar, quando ela sofre algum tipo de mal, de algum tipo de prejuízo, seja ele material ou até mesmo emocional. E hoje a gente vê que boa parte desse fenômeno comportamental, vou dizer assim, tem muita raiz no medo. No medo. E é um pouco sobre medo que eu gostaria de abrir um parênteses nessa mensagem aqui, porque o medo,
a insegurança, a incredulidade, né, naquilo que pode dar certo, tem levado as pessoas a reagirem de uma forma muito negativa, em alguns momentos muito ruim, perante as situações que ela enfrenta. Então, quando algum problema surge, o medo toma conta do coração da pessoa, de maneira que a pessoa sempre tem uma reação diferente da melhor. Uma reação que não é uma reação positiva, normalmente é uma reação negativa diante das situações, adversidades, problemas que surgem. Então o medo, ele se manifesta fazendo com que a pessoa saia do eixo, com que a pessoa ela perca o foco das coisas e as coisas de Deus. E o medo, basicamente, ele se manifesta em nós, pela própria palavra, medo de perder alguma coisa. Então, quando o medo se manifesta, ele se manifesta com esse receio de você tomar um prejuízo, seja em que ordem for. Como eu disse aqui, tanto material, quanto emocional, quanto psicológico, enfim, nas relações, em tudo, nós temos medo de perder. E aí nós vemos que o ser humano, não apenas nessa geração, isso está acontecendo agora de uma forma mais acentuada, mas ao longo da sua história, distante de Deus, o homem, ele se agarra a coisas. Ele se agarra desesperadamente às coisas com medo de não ter, com medo de perder, com medo de tomar algum tipo de prejuízo, de que alguém leve aquilo que é dele. Quando o pastor Lucatelli estava falando aqui sobre essa questão de nós voltarmos a nossa confiança para o Egito, é isso, é medo de você não ter, é medo de perder alguma coisa, então você corre para algum tipo de subterfúgio que te dê algum nível de segurança. E normalmente essa segurança está fora de Deus, que se traduz em insegurança, que pode resolver durante um momento, mas não resolve a nossa vida. Então as pessoas têm medo de perder. Às vezes esse prejuízo que a gente fala, né, de perder alguma coisa, é o medo da pessoa, por exemplo, de ser rejeitada. Então tem gente que tem medo da rejeição. Algumas pessoas são marcadas pela rejeição e elas têm alterações no seu comportamento, nas suas ações, nas suas reações, até mesmo na sua personalidade por conta da marca da rejeição que ela sofreu na sua vida. Uma dessas marcas é o medo da rejeição. Tem gente que tem tanto medo da rejeição que ela negocia princípios morais, éticos, valores que ela aprendeu, daquilo que ela sabe que é correto, daquilo que ela sabe que é certo, com medo de ser rejeitado pelas pessoas. E esse medo da rejeição faz com que ela mude o seu comportamento. O medo influencia a sua vida. Tem pessoas que têm medo de ser traída. Ela tem um medo terrível de ter algum tipo de traição, seja num relacionamento, né, amoroso, sentimental, ou num relacionamento de amizade, ou um relacionamento comercial. Tem medo demais de ser traída, medo de ser enganada. Então esse tipo de medo, eu quero falar de 3 áreas aqui abrangentes, mas esse primeiro é o medo de perder respeito, ou perder o seu respeito. Onde as pessoas te desrespeitam de alguma forma. Elas fazem algo com você, onde elas não tomam conhecimento do seu valor. Então, tem gente que tem medo disso, medo de ser desrespeitado. E a base desse medo é o nosso orgulho. O nosso orgulho vai falar para você assim, nosso orgulho fala para nós, né? Ele vai dizer, olha, cuidado com as pessoas, porque se elas falarem contra você, se elas fizerem algo contra você, elas estarão diminuindo você. E se ela te diminui, você será arranhado na sua imagem, na sua reputação, diante dos outros. Então você tem que zelar pela tua reputação. O orgulho vai dizer isso. E o orgulho vai dizer para você agir perante o medo de perder essa imagem diante das pessoas. Tem também o medo de tomar prejuízo financeiro, principalmente. Medo de levar a pior, porque quando a gente leva a pior, alguém está levando a melhor. Tem gente que tem medo disso. Outro dia eu vi foi um experimento com crianças, né? Pegaram algumas crianças para fazer um experimento. Então, quando eles perguntavam alguma coisa para a criança, que ela acertava, aquela primeira criança dava um docinho para ela. E aí ela ficou animada. Perguntava de novo, dava um docinho para ela. Uma balinha assim, né? Um caramelo. E ela ficava feliz. Ela acertou de novo, dava um outro caramelo.
colocaram uma criança do lado dela e perguntava para essa primeira, e ela acertava, dava um caramelo para ela. E perguntava uma outra pergunta para a segunda criança, e quando a segunda criança acertava, eles davam 3 caramelos para aquela criança. Na primeira, a primeira criança já olhou meio estranha assim, falou, por que ela ganhou 3 e eu ganhei uma só? Mas eles continuaram, né, o experimento e perguntaram de novo para a primeira criança, ela acertou, deram mais um caramelo para ela, perguntaram uma outra pergunta similar para a segunda criança, ela acertou, deram 3 caramelos para ela. A primeira já começou a achar muito estranho aquilo. Fizeram pela terceira vez. A primeira acertou, ganhou um caramelo. A segunda acertou, ganhou 5 caramelos. Ela estava lotada de bala. E a primeira só tinha 3, 4. Aí ela começou a ficar muito inquieta e perguntou, o que foi? Ela falou, isso é injusto. Ela falou, isso é injusto. Eu estou acertando, eu ganho só uma, ela está ganhando 3, agora deram 5 para ela. É interessante isso, né? As pessoas são assim. Medo de que outro se dê melhor do que ela. Medo de que outro tenha mais sucesso. Medo de que você está levando a pior. Você está levando o prejuízo. É interessante que isso também está na Bíblia. Um experimento até, de certa forma, baseado num texto bíblico, onde Jesus ele conta uma parábola. Ele fala que um homem saiu, né, para procurar trabalhadores, né, para trabalhar no seu campo, e ele contratou alguns pela manhã, e contratou com eles um salário, um denário, e eles então foram trabalhar. Aí na hora do almoço ele precisou de mais gente, ele chamou outras pessoas, ele também combinou ali um denário com aqueles homens, eles foram trabalhar também, e chegou no final da tarde, faltando 1 hora para acabar o serviço, ele precisou de mais gente, ele chamou outras pessoas e mandaram eles trabalhar, só que não combinou nada com esse. Então os caras estavam trabalhando desde manhã, desde o almoço, estavam lá, chegou uma galerinha lá no final da tarde, e quando chegou a hora de pagar, o senhor do campo, ele pagou um denário para aqueles que ele combinou um denário, e aqueles que acabaram de chegar, ficaram ali trabalhando 1 hora e pouquinho, receberam o mesmo valor. Quando aconteceu isso, os outros falaram assim, ei, peraí, está errado isso aí. Não. Nós ficamos aqui o dia inteiro, o senhor nos deu um denário, aí eles chegaram, trabalharam 1 hora só, o senhor pagou a mesma coisa para eles. Perceba como o ser humano é. Enquanto estava combinado, estava tudo certo. O salário estava combinado, ia ser bom para todo mundo. O problema é quando vieram os outros e ele pagou a mesma coisa, aqueles primeiros se sentiram enganados. E é interessante que Jesus, falando, né, daquele senhor, ele falou assim, ei, peraí, eu não paguei para vocês o que estava combinado? E olha que interessante que ele diz, por que os seus olhos são maus? Porque eu sou bom. Então, muitas vezes o nosso olhar, ele está completamente distorcido. E a gente olha de uma forma para as coisas, onde esse medo de ser enganado, medo de levar a pior, medo de que alguém possa estar numa melhor condição do que a nossa, nos faz sair do eixo também, e a gente começa a reclamar de coisas que talvez nem deveríamos reclamar. Fazemos coisas que nem deveríamos fazer. Então, existe esse medo. Medo de levar a pior, medo de prejuízos. Tem o medo também de perder pessoas, né? A gente tem medo de perder as pessoas, medo de que alguém morra, medo de que alguém vá embora, medo, né? E esse medo de perder pessoas faz com que muita gente viva debaixo de um sentimento constante de insegurança. Tem gente que, ao um filho sair de casa, ou alguém que ele ama, ou ela ama, sair de casa, fica num desespero o dia inteiro. Mãe tem um pouco disso, não é verdade? A mãe, o filho sai, enquanto ele não chega, ela não dorme, não é isso? Fica aquela coisa, ai meu Deus, o que aconteceu? Ai, medo, insegurança, né? É um medo. E aí a pessoa, tem gente, por exemplo, que não deixa que os filhos saiam, interajam, cresçam, se desenvolvam por causa desse medo. Eu lembro que quando eu era garoto, eu era bem de rua mesmo, né? Demais. Mas tinha uma família lá na minha rua que tinha 2 meninos. A mãe não deixava aqueles meninos saírem na rua. Não deixava. Para conversar com eles, para brincar com eles, a gente brincava ali no portão. Eles do lado de dentro, nós do lado de fora.
Claro que depois ela proibiu também, porque a gente não era muito boa companhia para os filhos dela, né? Mas os meninos não saíam na rua. Fiquei muito surpreso. Depois de muitos anos que eu encontrei alguém da rua, né, que eu morava ali na Vila Fátima, e falou, e aí, como é que tá o fulano de tal? Ah, morreu. Caramba, morreu. E o fulano de tal? Morreu também. Aí o outro, morreu também. E o outro, se converteu, está vivo. Eu sei que depois de uns 10 que eu perguntei, uns 5, 6 tinham morrido, e o resto que estava vivo estava convertido, glória a Deus, né? Eu falei, e aquele menininho que não saía? Rapaz, você não sabe, aquele garoto, quando ele fez lá os seus 16, 17 anos, ele começou a fazer um curso, trabalhar, alguma coisa assim, foi atropelado na rua e morreu. Até ele. Mas eu pensei nisso, né? Falei, puxa vida, coitado. Nunca saiu na rua. Quando saiu, misericórdia, né? Então, às vezes é bom permitir, né, que, estou falando que é todo caso assim, né? Mas permitir que a pessoa vá interagindo com a vida, porque a gente é meio que vacinado por essas situações, a gente vai aprendendo, a gente vai interagindo com as coisas, com as dificuldades, né, com essas situações todas, isso vai trazendo crescimento para nós. E o desafio é a gente vencer o medo nessas questões para que isso não trave a nossa vida. Se nós olharmos para a queda do homem, a queda da humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver que a mulher foi tentada pela serpente. E basicamente o que a serpente fez foi colocar medo no coração de Eva. Porque ela perguntou, olha, você não pode comer de todo fruto? Posso, mas daquele não. Por quê? Porque senão eu vou morrer. Aí a serpente falou, não, você não morre nada. É interessante que nas palavras da serpente ela falou assim, olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Ele, sabedor do bem e do mal. Aí você fala, onde é que está o medo nisso? A insegurança nisso está quando Eva olhou e falou, puxa vida, então Deus, na verdade, Ele não quer que eu coma, porque Ele que tem medo da gente. Ele que não quer que a gente seja como Ele é. O medo de ser, ou ter sido enganada por Deus, a insegurança em relação ao amor de Deus, fez com que ela olhasse para o fruto com uma forma diferente, com um desejo diferente, e ela acabou se entregando a isso. Então, olha como o medo, ele entra na nossa vida e ele nos influencia de uma forma muito, muito sagaz. Então, o medo e a insegurança nos leva normalmente a agir segundo a carne. Quando as nossas reações são influenciadas pelo medo, elas serão carnais. Vamos repetir isso? Fala para alguém perto de você, fala assim, quando as nossas reações são influenciadas pelo medo, a nossa reação será carnal. Amém? Sempre. Sempre. Se for o medo, é carnal. Às vezes, né, o medo opera em nós de tal forma que a gente fica completamente perdido naquilo que a gente precisa fazer, ou falar, ou reagir da maneira correta. O medo traz confusão. Vamos repetir isso de novo? Fala, o medo traz confusão. Traz confusão, por quê? Porque a gente está diante de uma situação, aquilo vai, de alguma maneira, se levantar contra você. Situações adversas, elas vão se levantar e vão tentar imprimir medo no teu coração. E se você permite que o medo domine o teu coração, normalmente a sua reação ou a sua ação, ela vai ser descomedida e vai ser carnal. Por causa dessa confusão de sentimentos, ou de emoções, ou de pensamentos que o problema acaba trazendo para você. Então nós temos que ter muita atenção em relação ao medo, porque o medo traz isso em nós. Muitas vezes a insegurança e o medo se mostra também presente na nossa vida espiritual. Enquanto eu estou falando aqui de medo, na vida, nas coisas, legal, a gente começa até a entender que muitas vezes é assim mesmo. Mas o grande problema acontece quando nós permitimos que o medo, ele direcione as nossas escolhas em detrimento daquilo que nós deveríamos escolher, segundo o que a Bíblia nos ensina. Segundo o que o Espírito Santo nos direciona. Então o medo, ele pode, de uma forma muito forte, muito grande, muito profunda, atrapalhar a nossa vida espiritual.
E nessa hora nós temos que ficar muito alertas. Para quê? Para não cedermos a nada baseados no medo. Caso contrário, nós estaremos nos inclinando para a carne. Em Romanos capítulo 8, verso 6, não precisa abrir não, quero só ler para vocês, para lembrar desse texto, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita a Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, amém? Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as cobiças, as concupiscências da carne. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito de uma inclinação, de algo que está em nós. Aquela questão de termos uma guerra em nós, entre carne e espírito, entre a nossa alma e aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o nosso espírito clama em relação aos planos de Deus. Essa guerra é constante. Carne milita contra o espírito, espírito contra a carne. E há uma inclinação em cada uma das nossas escolhas, em cada uma das nossas decisões e caminhos. Essa inclinação ou será da carne ou será do espírito. Se é para a carne, vai gerar morte na nossa vida. Não digo morte física, mas digo morte espiritual. Tem pessoas que têm áreas da sua vida que espiritualmente estão mortas, estão completamente inanimadas, não reagem a mais nada, estão conformadas com este mundo. E fica assim. Por que fica assim? Porque já cedeu a essa inclinação, porque lá atrás alguma coisa trouxe insegurança, alguma coisa trouxe medo, alguma coisa gerou incredulidade, e essa pessoa então se inclinou para aquilo que a carne estava mostrando. E nós precisamos ter atenção. Tem que acender uma luz de alerta na nossa vida, quando sempre uma situação nos oferece escolhas, especialmente as questões mais complicadas e difíceis. Então, como a gente vai inclinar para o Espírito? Como está aqui em Romanos, como eu li em capítulo 8. Como nós vamos, então, andar em Espírito, como eu li também aqui em Gálatas, capítulo 5? Como é que a gente vai começar a desenvolver isso na nossa vida? Creio que o texto que nós começamos a ler, do Salmo 34, ele nos oferece preciosos conselhos para a gente seguir aquilo que Deus tem para nós. Preciosos conselhos. Eu estava lendo e estudando esse Salmo, porque na última vigília que a gente teve aqui, foi algo muito tremendo que aconteceu, e no final do culto a pastora Érica, ela compartilhou uma visão que ela teve de anjos aqui nesse lugar, e ela disse que viu o Senhor num trono, sentado diante dela, no meio de uma luz que ela não conseguia enxergar nada dentro dessa luz. E ela ficava lembrando desse último verso que lemos aqui, o verso 5. E olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. E olharam para ele, e ela ficou repetindo aquilo entrou no meu coração, e eu fiquei meditando, orando a respeito disso, nessas 2 semanas para cá, e estudando esse salmo, lendo esse salmo, como ele é precioso. Depois na sua casa, amado, anota aí, deixa marcado na sua Bíblia, leia esse salmo, Salmo 34, leia ele inteiro. A gente vai terminar lendo ele aqui, mas leia, estude, se alimente disso. Vai ser importante para você, porque a gente só pegou uma parte da palavra, porque me faltaria tempo aqui para compartilhar tudo. Vou falar que nem o Juninho aqui, faltar-me-ia tempo para conjecturar a respeito de tão maravilhoso e profundo texto das Escrituras. Olha que bonitinho, né? Mas vamos lá. Vamos falar então daquilo que eu acho que é conselho para nós. O texto começa dizendo: louvarei ou bendirei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, nos meus lábios. Então, amados, é importante a gente entender que tudo que nós queremos, né, manter do reino de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, o conselho do Espírito Santo na nossa vida, começa pela adoração. Jesus, quando, por exemplo, foi indagado a respeito de como se deveria orar,
Perguntaram para ele: Senhor, como a gente ora? Está lá em Mateus capítulo 6, quando ele ensina ali a oração do Pai Nosso, ele falou: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que ele começou a fazer ali? Adorar, bendizer o nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. Então, amados, isso não é e não está por acaso nas Escrituras. É uma maneira de nós entendermos que para receber algo de Deus, para termos um relacionamento com Ele, parte-se da adoração. A adoração é aquilo que vai sustentar a nossa relação com Deus da maneira sadia, correta. Evidentemente é fé, mas a fé tem que nos levar a essa adoração. A adoração, então, vai nos levar a essa condição de louvar a Deus em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente. Então, o que a gente vê nesse texto, nesse verso? Primeiro que quando eu adoro a Deus, eu coloco o foco nele. E se eu coloco o foco em Deus, automaticamente eu tiro o foco de quem? De mim mesmo. Porque muitas vezes, quando nós estamos orando, estamos buscando a Deus de alguma maneira, nós temos por trás dessa oração, por trás dessa busca, uma lista de pedidos, uma lista de necessidades. Lembrando ainda, no mesmo capítulo 6 de Mateus, né, quando ele começa a falar a respeito disso, ele vai falar que todas essas coisas, foi até lembrado aqui pelo pastor Lucatelli, serão acrescentadas. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Mas muita gente inverte a situação, então chega com as necessidades, e ainda que comece a orar, falando alguma coisa ali, né, para agradar a Deus, no fundo a intenção do coração é sua própria necessidade. Então o foco não está em Deus, o foco está nele. E nós precisamos aprender que a relação que temos que ter com Deus tem que estabelecer o foco nele em primeiro lugar. Amém, amados? E quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é um princípio de postura espiritual no relacionamento com Deus que eu preciso estabelecer. Tirar o foco de mim, colocar o foco nele. E deve ser uma ação, como a gente leu aqui, contínua. Continuadamente, eu preciso estar adorando a Deus. Isso fala que não pode ser apenas nesse lugar, nesse momento do culto, ou lá na tua célula. Tem que ser algo constante. E quando a gente fala em louvor, normalmente a gente associa isso com música. Mas o louvor, amados, está muito além da música. A adoração está muito além da música. Louvor e adoração é correspondência. Louvor e adoração é reconhecimento de Deus na sua vida. Louvor e adoração se expressa não apenas com música, com canções, mas se expressa com frases, com posturas, com atitudes que você tem ao longo da tua semana. Lá na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Onde você estiver, quando você faz uma confissão de fé, quando você, no meio de uma situação, você engrandece a Deus, quando no meio de algo, né, que acontece de bom para você, você em primeiro lugar louva e reconhece que Deus é bom e Ele trouxe aquilo na tua vida, você está louvando, está adorando, está bendizendo ao Senhor. Isso tem que ser em todo o tempo. Tem que ser no teu trabalho, tem que ser na tua casa, tem que ser no teu casamento, tem que ser com os teus filhos, tem que ser nas suas amizades, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, nos seus planos, projetos, em tudo. Nós precisamos continuadamente louvar, bendizer, adorar a Deus em todas as coisas. Então, declarações de louvor têm que fazer parte da tua vida. Sabe, quando acontece alguma coisa, e você diz, graças a Deus, não permita que esse termo, que esta frase, seja algo automático e vazio. Mas entenda o que você diz. Graças a Deus significa que Ele foi o responsável e Ele deve ser louvado. Quantos aqui já falaram graças a Deus? Fale mais, mas fale com entendimento. Fale com genuína gratidão no coração. Porque nós precisamos declarar louvor ao Senhor em todas as circunstâncias, inclusive aquelas que não são tão agradáveis assim. Às vezes a gente enfrenta alguma situação adversa na nossa vida, e como eu disse, né,
postura de fraqueza emocional e, pior, fraqueza espiritual, faz com que as pessoas, quando elas enfrentam algum tipo de dificuldade, elas já saem chutando o balde, já saem desistindo de tudo, já saem, atirando, reclamando, murmurando, criticando, etc, etc. Tal. Por quê? Porque ela não entendeu que ela precisa ter uma postura de louvor a Deus em todos os momentos, inclusive nesses momentos de luta, de adversidade. Algumas pessoas, ao se deparar com essas situações, já começam a liberar palavras de incredulidade. Ah, vai dar errado mesmo. Ah, eu sabia que ia dar problema. Sabe coisas assim? Eu até brinco quando eu dou uma aula aqui no Obreiro, tem gente que fala assim, ai, eu tenho uma dor de cabeça que não me larga. Já vi gente falando isso aí? Olha só que interessante essa frase. Eu tenho, ou seja, é minha, tá? Não vem querer dividir não, que a dor de cabeça é minha, tá? Uma dor de cabeça que não me larga. Qual que é a declaração de fé que ela está fazendo? Vou continuar com a cabeça doendo. É ou não é? Então, uma pessoa que tem um padrão de aceitar a derrota, quando surge algum problema, ela já vai falar frases desse tipo. Ah, é assim mesmo. A vida é difícil. Não está fácil para ninguém. E tal. Sabe essas coisas assim? Eu sei, amados, que tudo isso até pode ser verdade num certo sentido. Mas o que tem que estar na nossa boca é outra coisa. Nós precisamos elevar o Senhor em todo o tempo em louvor e adoração. Uma situação está difícil? Ore a Deus. Libere palavras que engrandeçam o Senhor no meio dessa situação. Não mostre o tamanho do problema para Deus, mostre o tamanho de Deus para o problema. Tem que inverter a ótica. Tem que levar a sua boca a falar aquilo que é uma realidade, uma verdade eterna e espiritual. Deus é poderoso e não existe nada impossível para Deus. Então, quando você reconhece isso e você libera uma palavra como essa, o que é isso? Isso é louvor, isso é adoração, isso é bendizer o Senhor. Porque você está engrandecendo Ele diante de todas as situações. Amém? Não precisa abrir também, eu quero ler alguns versos, ao fim de cada versículo, mas no Salmo 71, versos 5 e 6, vai dizer assim: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe, e o meu louvor será sempre para Ti. Em algumas versões diz, o meu louvor será para Ti constantemente. Então nós vemos aqui, amados, uma postura de adoração contínua. Olhando para Deus e falando, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha confiança. Desde quando eu era garoto, eu confio no Senhor, é o Senhor que é a minha confiança. O Senhor é a minha esperança. E nada que surja, nenhum problema que venha, vai me afastar daquilo que o Senhor quer para mim. Amém, amados? Então o versículo 1 vai dizer, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, na minha boca. Amém, amados? Verso 2 diz assim, é um outro conselho para nós. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Se gloriar no Senhor, fala de nós desviarmos de nós todo e qualquer crédito por qualquer coisa. Gloriar-se no Senhor é dar crédito total a Deus. É dar a Deus o louvor e a glória. E o que nós temos, e se temos alguma coisa de bom ou de boa, vem dele. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, o que temos vem dele. Dar glória a Deus é nós anularmos todo o mérito que a gente, muitas vezes, e erroneamente, a gente atribui a nós mesmos. Tudo que temos vem dele. Se você tem dons, se você tem habilidades, sejam elas quais forem, se você tem algum tipo de coisas na sua vida que se desenvolvem de uma forma tranquila e fácil e bem, a coisa flui bem, pode ter certeza, isso veio de Deus. Deus te deu isso. Você crê nisso? Então, de quem é a glória? É de Deus. Sabe, inclusive isso muda, quando a gente entende isso, amados, quando a gente se gloria no Senhor, a gente para de se comparar, a gente para de criticar as pessoas, a gente para com essa questão,
Porque toda vez que você olha para alguém e você libera um pensamento que julga, que critica, que de alguma maneira condena aquela pessoa, você está fazendo isso em base em você. Porque você não faria aquilo, você não gosta daquilo, você tem uma outra postura em relação àquela, então você simplesmente libera um julgamento a partir de você e a partir do nosso próprio mérito. Agora, quando nós nos gloriamos no Senhor, a gente olha para a nossa vida e fala, o que eu tenho vem de Deus, que mérito eu tenho nisso? Como é que eu posso me achar bom em alguma coisa? Como é que eu posso me achar aprovado em alguma questão? Porque foi Ele que me deu, é um presente dEle. Eu sempre uso o exemplo do futebol, né? É importante lembrar desse exemplo para você guardar no teu coração. Eu já falei aqui numa outra ocasião, mas é importante lembrar disso. Eu sou ruim de bola. Quando a gente está jogando bola, se tocar para mim, é 80% de chance que a bola vai passar no meio das minhas pernas, sabe? Que eu vou errar, que eu vou perder a bola e tal. E tem uns caras que são mais habilidosos. Então, no jogo de futebol é interessante, né? Que todo mundo fala, né? Se você vai jogar, sei lá, no Bosque Maia ali, os caras montam o time na hora, o jogo vai que é uma beleza, assim, ninguém fala nada do começo ao fim. Agora, se juntar crente para jogar bola, rapaz do céu, a carne fala alto ali. Acho que os caras ficam no espírito orando muito tempo, falam assim, agora eu vou descontar. E aí vira um falatório, já viu não? Crente gosta de discutir, de falar. Fiquei pensando, falei, se fosse na minha rua, na época que eu era moleque, se falar desse jeito aí, terminava no maior quebra-pau. Era 10 contra 10, 5 contra 5, o que tivesse, ia virar briga ali, né? Mas crente gosta de falar. E aí, quando tem um ruim que nem eu, aí que é legal. Os caras tocam, aí você perde a bola, eles olham para você com uma cara de amor. E começa a cobrar, e começa a falar, e começa a falar. Eu não sou tão ruim assim, estou exagerando, né? Eu sou pior. E aí eles começam a falar tal. Mas, amados, não é uma crueldade fazer isso com quem não sabe? Não é uma crueldade? O sujeito não joga nada, você toca para ele, ele perde a bola, você fala, caramba, meu, você tinha que ter tocado lá, enfiado a bola lá na frente, e caramba, como é que você perdeu essa bola? Tão fácil, isso e aquilo, cara, mas eu não sei, sou ruim. Acho que tem um parafuso que não impede minha perna de dobrar, eu tento, mas é difícil. O sujeito parece um jogador de pebolim no meio do campo, sabe, assim, ó, da quadra, com a perna junta, assim, não consegue soltar, é difícil, não consegue. Então quem cobra está sendo cruel. Quando a pessoa não entende o que é se gloriar no Senhor, ela começa a se achar, né? Começa a atribuir os seus dons, seus talentos, suas condições positivas a si mesmo e começa a julgar os outros. Isso é crueldade. Porque muita gente não sabe o que você sabe. Muita gente não consegue fazer o que você faz. Muita gente ainda não aprendeu o que você já aprendeu. Muita gente está no caminho ainda, e algumas pessoas demoram um pouco mais do que você. E tem pessoas que aprendem mais rápido do que você, já sabem o que você não sabe, já fazem o que você não faz, e muitas delas não te julgam. Então, quando nós nos gloriamos no Senhor, a gente olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, o que eu tenho se não fosse o Senhor na minha vida? Se não for o Senhor, eu não tenho nada, não posso nada, não consigo nada. O que é a vida? A Bíblia diz que a vida é um vapor. É um vapor, então, o que eu sou, o que eu posso? Então nós temos que tirar toda a altivez, toda a arrogância espiritual que a gente possa ter, para a gente entender que a glória é de Deus na nossa vida. Ter uma postura de manso, diz assim o texto que nós lemos, os mansos ouvirão a sua voz e se alegrarão. Então para ouvir Deus eu tenho que ter uma postura de mansidão, de humildade, de modéstia. Todas as vezes que eu atribuo a mim aquilo que é bom, eu estou anulando a glória de Deus na minha vida e começo a comparar as pessoas e esqueço da graça. Toda voz que exalta a nós mesmos não vem de Deus. Você pode falar isso para alguém perto de você? Fala, toda voz que não reconhece Deus na sua vida não é de Deus. E fala assim, e toda voz que te exalta, também não vem de Deus. Amém? Se uma voz veio que não deu glória a Deus, não veio de Deus. Se a voz veio, te deu uma levantada, falou que você é bom, que você é assim, né? Dando uma levantada e uma exagerada em você mesmo, não vem de Deus. Não vem de Deus.
Então, para ouvir a voz de Deus é necessário humildade, modéstia e mansidão. Tem que ser tranquilo nessa área. Não podemos achar que nós somos alguma coisa. E também, se você quiser anotar, não quero que você abra para a gente não perder muito tempo, mas no Salmo 115, o primeiro verso diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao seu nome, por seu amor e por tua fidelidade. Amém? Então a gente falou sobre louvar a Deus, sobre se gloriar no Senhor, e o verso 3 fala de engrandecer o Senhor juntos, exaltar o Senhor juntos. Isso é outro segredo de quem quer viver uma vida para controlar a inclinação carnal que te leva a ter medo. Porque quando você começa a louvar a Deus, em todo o tempo da sua vida, começa a se gloriar no Senhor, o medo ele começa a perder espaço em você. E aí você entende então, esse verso 3, engrandecer o Senhor comigo e junto exaltemos o seu santo nome. Você então começa a entender que além de você estar numa postura individual de adoração, também há necessidade de uma postura coletiva de adoração. Temos que estar juntos fazendo isso, adorando a Deus. Eu tenho que estar pronto para viver uma vida de comunidade, de família de Deus. Deus ele idealiza sempre um povo. Deus idealiza uma família. Deus idealiza muitos filhos. Desejo, o plano de Deus sempre está no coletivo, nunca no individual. Então, se eu quero viver os planos de Deus, e mediante as situações que aparecem na minha vida, estar inclinado para ouvir a Deus e corresponder com a sua vontade, eu preciso entender que eu tenho que estar perto de pessoas. Eu preciso entender que o plano de Deus é coletivo e fala de família. A Bíblia fala disso em Efésios capítulo 2. Não sois mais estrangeiros, forasteiros, mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então, é uma realidade espiritual que para se manifestar na nossa vida, nós precisamos entender que a vida em comunidade é necessária para todo aquele que quer viver a vontade de Deus. Isso nos leva, amados, a uma vida de relacionamentos. Esses relacionamentos não são apenas baseados na afeição, mas são baseados no amor e no serviço. Ou seja, evidentemente aqui na igreja, quando você for a uma célula, você vai encontrar pessoas que você vai ter mais afinidade. Você vai se afeiçoar mais a algumas pessoas, né? Você vai desenvolver laços de amizades fortes, mas não devem ser esses laços ou essa natureza de relacionamento que tem que nortear a tua vida e a tua vida espiritual. Muito menos o seu ministério. E sim, o amor por todos e o desejo de servir a todos. Isso marca quem está pelo Espírito e quem está pela carne. Por quê? Porque se eu falo assim, não, eu não quero andar com pessoas que de repente não estejam no meu nível espiritual. Não quero andar com pessoas que me tragam algum tipo de prejuízo. Não quero andar com pessoas que vão apenas, de alguma maneira, sugar o meu tempo, sugar os meus recursos. Não quero andar com pessoas que vão me atrasar. Não quero andar com pessoas que podem, de alguma maneira, me atrapalhar. Quem está falando aí? O Espírito ou a carne? É evidente que é a carne. Por quê? Porque está baseado no medo. Eu tenho medo de perder tempo, eu tenho medo de perder recursos, eu tenho medo de não avançar como eu gostaria, eu tenho medo de não atingir os meus sonhos, meus projetos, meus objetivos. Eu tenho medo, e isso me afasta das pessoas, e o que Deus pede é o contrário. Temos que amar a todos. Quem? Os que estão próximos. Se aproximou, tem que amar. Só que tem gente que fala assim, olha, eu tenho que amar o próximo, né? E a pessoa se aproxima, ela trata tão mal aquela pessoa, não no sentido de ser mal educado com ela, mas assim, oferece o desprezo para ela de tal maneira que ela vai embora, e ela fala assim, tá vendo, não precisa amar mais, não está próxima. Sabe, espelha as pessoas, não valoriza as pessoas, não atrai as pessoas, elas se distanciam, e ainda a culpa é da pessoa, não é dela. Tem que amar, tem que engrandecer o Senhor juntos, tem que ter essa ligação no Espírito, essa comunhão
no Espírito. Isso é fundamental na nossa vida. Compartilhar a fé, compartilhar o amor, mas também compartilhar as lutas, compartilhar os obstáculos da vida, compartilhar os momentos difíceis. Isso é aliança. Isso é engrandecer o Senhor juntos. Juntos. Exaltar o nome do Senhor juntos. De outra maneira, a gente não faz isso. Salmo 107, verso 32 diz assim: exaltem-no na congregação e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ou seja, tem que congregar, tem que estar junto, tem que estar perto para entender o plano de Deus. Verso 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Lembra que a gente falou sobre o medo aqui como um capítulo especial dessa mensagem? Nós podemos dizer assim hoje: quando nós buscamos o Senhor, Ele nos responde e Ele nos livra dos nossos medos. E quando Ele nos livra dos nossos medos, nós estamos totalmente preparados para escolher, para andar no conselho que o Espírito nos traz, de vivermos aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando nós enfrentamos as lutas, quando surgem situações difíceis, nós temos que tomar muito cuidado para não correr atrás de saídas fáceis ou de fugas. Tem muita gente que foge. Surge uma situação, foge. Não quer enfrentar, dá um jeito, saída pela direita, etc. Não, nós precisamos buscar ao Senhor quando essas coisas acontecem. Buscar o Senhor e Ele responde. Você crê que Deus responde? Então, quando nós o buscamos, nós estamos dizendo: há uma circunstância, Senhor. Há uma situação que é difícil, Senhor. Mas eu estou em Tua presença, quero Te buscar, porque eu sei que a resposta está no Senhor. Que não existe nada impossível para o Senhor. A minha esperança está no Senhor. Não está nessas coisas, não é isso que vai me parar. Não é isso que vai me fazer escolher o que é errado. Não é isso que vai me fazer fugir. Não é isso que vai me fazer desviar. Não é isso que vai me fazer enfraquecer, esfriar espiritualmente. Tem muita gente que está apática em relação às coisas de Deus, porque situações se levantaram e ela não buscou o Senhor como deveria. Não buscou o Senhor. Então, quando ela não busca, ela não recebe o socorro. Olhando também para o Salmo, vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? A pessoa não tem essa busca, esse entendimento que de qualquer situação que ela esteja enfrentando, o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta. E aí foge, reage pelo medo, reage fugindo, reage pela insegurança, pela incredulidade, volta ao Egito, como foi falado aqui na oferta. Volta para o Egito. Volta para aquilo que oferece uma falsa segurança. Volta para aquilo que lhe oferece algum tipo de saída, de alento no momento difícil. Que oferece água suja na hora que você está com sede. Nós precisamos buscar o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando eu busco a Deus, aqueles medos que me influenciam, ou tentam me influenciar, aqueles medos que me cercam, aquela insegurança que me faz, de alguma maneira, olhar para uma saída mais fácil, vai ser mais facilmente enfrentada. Porque eu vou olhar para isso e eu não vou tremer, não vou me abalar, não vou cogitar a possibilidade de reagir de uma forma diferente do conselho de Deus. Não reaja pelo medo, reaja pela palavra de Deus. Amém? Fala isso para alguém perto de você, fala: não reaja pelo medo, haja pela palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que vai te livrar do medo. É a palavra de Deus que vai te livrar do medo. 1 João 4, verso 18 e 19 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente olha para Deus e pela sua obra, nós normalmente começamos a construir a nossa jornada cristã a partir do momento que nós levantamos o nosso braço e aceitamos Jesus.
Mas eu quero dizer para você que a tua jornada em Cristo começou muito antes disso. A tua e a minha jornada em Cristo começou na fundação do mundo, quando Deus olhou para você e Deus já preparou um caminho de salvação para a tua vida. A tua jornada em Cristo começou quando Jesus nasceu nessa terra. E Ele andou nessa terra. Quando Ele começou o seu ministério, quando Ele pregou, quando Ele curou, quando Ele teve um padrão irrepreensível no seu ministério. Quando Ele foi até a cruz e morreu e ressuscitou. Ali começou a nossa história em Deus também. Estou ampliando. Mas é sempre antes de nós mesmos. Então, o dia que você levantou a tua mão e falou, eu quero Jesus na minha vida, você estava no meio da história de Deus. Talvez no início da tua história na terra como crente. Mas você estava correspondendo a uma história eterna, que Deus já tinha olhado desde a fundação do mundo para você, e por causa do amor dele, desse amor que te amou primeiro, que te aceitou primeiro, como nós cantamos aqui, me amas, Ele me ama. Quando você tem essa convicção no teu coração que Ele te ama, não tem medo mais, porque você sabe que você é objeto do amor de Deus. Você sabe que Deus deseja te abençoar. Ele ama, Ele tem para você um destino eterno. O que pode nos afastar disso, amados? É nesse momento que o medo é lançado fora, quando você descobre o perfeito amor. No amor não existe medo. E o que teme não é perfeito em amor, não é aperfeiçoado em amor. Então, se existem medos na tua vida, você precisa tirar isso. Você precisa entender que Deus quer te livrar dos seus medos, dos seus temores. Como? Olhando para Ele. Verso 5. E olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Lembra que eu falei que o medo traz confusão? Confundido fala de confusão. Confundido é aquele que está no meio de uma confusão. E quando você aprende a olhar para o Senhor, o medo vai embora. E você não vai ficar confundido. Você não vai ficar perdido, sem esperança. O medo vai sempre tentar nos influenciar. Sempre. Toda situação adversa que nós enfrentamos, o medo vai ser uma voz. Vai tentar nos fazer olhar para as circunstâncias. Vai tentar nos desviar do Senhor. O medo tenta fazer isso. É como naquele momento que Jesus estava lá com os seus discípulos, e Ele manda os discípulos entrarem no barco, Ele falou, vai lá, atravessa, que eu vou orar, e Jesus vai orar. E os discípulos estavam lá no meio do Mar da Galileia, quando de repente eles viram ao longe Jesus vindo, andando sobre as águas. No primeiro momento eles falaram, é um fantasma, não sabiam que era um Jesus, pensavam que era algum espírito, alguma coisa acontecendo ali. Jesus falou, não sou eu. Certamente devia estar uma neblina ali, porque eles não estavam vendo direito, e Pedro falou, Senhor, se és tu, me faz ir contigo sobre as águas. Jesus falou, vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas também. Mas diz a palavra que Pedro, olhando ao redor, sentindo o vento e as ondas, temeu e começou a afundar. E Jesus então vai lá, salva Pedro e fala, por que você duvidou? Medo. O medo fez ele afundar, amados. Então, quando nós entendemos quem nós servimos e olhamos para Ele, entendemos a sua voz, esses medos não podem nos afligir, não podem trazer essa confusão. E a confusão não reina na nossa vida. O medo não pode nos dominar. E quando nós olhamos para o Senhor, entendemos que Ele é o modelo, Jesus é o padrão. Ele é o Filho de Deus, no qual eu posso olhar e posso seguir para entender o padrão e a vontade de Deus. Ele é a resposta. Se eu estou olhando para Ele, a resposta vai vir. Como nós lemos aqui, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Se eu olho para Ele, eu vou ver que Ele é a palavra para a minha vida. A palavra de conselho, a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para mim de maneira pessoal. Se eu olho para Ele, Ele é a minha esperança. Pode ser o problema que for. Posso estar vivendo a tribulação que for. Se eu estiver olhando para Ele, eu tenho esperança. Sempre esperança.
se eu estiver olhando para Ele, independente da situação, seja ela emocional, psicológica, nos relacionamentos, eu vou entender que Ele é o amor, que Ele me ama e que eu não preciso temer nada. Então eu queria dizer para você, diante de tudo isso, que nós podemos vencer qualquer situação. Vou repetir isso com mais ênfase. Nós podemos vencer qualquer situação quando nós permanecemos olhando para Ele. Porque a palavra de Deus nos diz profeticamente, isso aqui foi escrito no Velho Testamento, mas é para esses dias, que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. E nós não vamos ficar confusos, perdidos, confundidos com nada. Saberemos quem Ele é, e Ele sabe quem somos. E olharam para eles, e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Qualquer que seja a tua dificuldade, familiar, na igreja, nos relacionamentos, no teu casamento, na tua vida financeira, no teu ministério, qualquer que seja a tua dificuldade, olhe para Ele, veja o Senhor na tua vida, porque você não vai ser confundido, você não vai ficar debaixo de medo, você não vai reagir pelas situações, pelas circunstâncias, forçado de fora para dentro. Muito pelo contrário, haverá uma força dentro de você, pelo Espírito de Deus, que vai te levar a cumprir a palavra e o plano dele para a tua vida. Vamos continuar olhando para Ele. É o que a palavra nos ensina, glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto nós, também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O meu Senhor está à direita de Deus Todo-Poderoso. O teu Rei, o teu Senhor está lá intercedendo por você. Para onde nós devemos olhar? Para a circunstância, para o problema? Para alguém que está falando mal de você? Para alguém que está fazendo algo contra você? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. E o Salmo vai dizer, quero ler o Salmo inteiro agora, se você puder acompanhar comigo no Salmo 34. Salmo 34, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-nos mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para Ele, e sede iluminados, e o seu rosto jamais será confundido. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam, sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar aqueles da terra,
a sua memória. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, sem sequer um deles se quebrar. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles se refugiam será condenado. Eu digo amém para essa palavra na minha vida, digo amém para essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Aleluia. Aleluia. Fala para quem está perto de você assim, fala, olha para o Senhor, que a tua vida será iluminada. Fala assim, o teu rosto não vai ser confundido. Fala, não vai ter confusão na tua vida. Aleluia. Você crê nisso? Você recebe isso? Eu queria propor algo aqui, amados, a gente orar. Eu sei que existem muitas situações na nossa vida que geram algum tipo de medo, de uma intranquilidade, uma coisa que tira, sabe, a tua paz. Coisas que você pode até ceder para a incredulidade, muitas vezes por conta do medo, dos temores, da insegurança, que mediante algumas circunstâncias elas vêm na tua vida. Não sei quais são, mas eu acho que nós precisamos terminar esse momento da palavra falando para o Senhor. Senhor, eu quero olhar para o Senhor. Quero olhar para o Senhor, eu quero olhar sempre para a tua palavra. Eu quero corresponder com o teu conselho. Eu quero estar no centro do teu plano. Eu quero estar vivendo plenamente a tua palavra. Não apenas a palavra escrita, o Logos de Deus, mas a palavra que sai da boca de Deus para a tua vida de maneira particular. Deus tem um plano para cada um de nós aqui. Existe um lugar onde nós precisamos estar em Deus. Que muitas vezes, por conta do medo, a gente escolheu um caminho diferente, um caminho distante. Por causa do medo, a gente resolveu se fechar. E às vezes a apatia, a frieza, a indiferença, ela tomou conta do nosso coração, porque é um mecanismo de defesa contra o medo que você teve um dia. Sabe, eu sinto que existem muitas pessoas na igreja que têm medo de liderar a célula. Tem medo de liderar a célula porque sabe que tem problema. Mas tem problema sim. Tem um monte de problemas. Liderança na igreja não é fácil. Como eu falei da última vez que eu preguei aqui, tem um mimimi, conhece o mimimi? Tem um demônio chamado mimimi na igreja. Esse mimimi é terrível. Ele reclama de tudo, fala de um monte de gente, não aceita correção, não aceita nada. Não aceita nem o trabalhar de Deus na sua vida. A gente tem medo, não quer se expor, não quer, sabe, passar por situações que podem constrangê-lo, porque alguém pode estar falando mal, porque você quer zelar pela tua reputação. Eu estou dizendo para você que nós precisamos olhar para o Senhor. E olharam para Ele e foram iluminados. Quando a gente olha para o Senhor, pode falar o que quiser. Quando a gente olha para o Senhor, podem fazer o que quiser. Se o teu foco está em Deus, você nunca vai focar em pessoas. Se o seu foco está em Deus, você nunca vai valorizar demais atitudes erradas de ninguém. Se o seu foco está no Senhor, você vai continuar crescendo e avançando. Ainda que os números não mostrem isso, ainda que os relatórios não falem nada disso, ainda que externamente não esteja nada acontecendo, se você está olhando para o Senhor, você já está iluminado, já tem uma luz sobre a tua vida, já tem a presença de Deus em você, e você não vai ser confundido. Quem olha para o Senhor continua servindo, porque Ele não está olhando para pessoas, está olhando para Deus. Está olhando para Deus. Você quer olhar para o Senhor? Você quer orar hoje falando para você mesmo: eu decido olhar para o Senhor. Eu quero tomar uma postura nessa noite de olhar para o Senhor, não olhar para nenhum tipo de circunstância externa,
para nada que venha com relatórios de derrota tentando me trazer medo. Eu decido confiar no Senhor. E pode ser, amados, que diante dessa sua decisão, você passe por algumas situações aí de prova. E não se desespere nesse momento. Não fique chateado nesse momento. Porque se isso acontecer, é porque Deus está querendo que você seja aprovado e não reprovado. Você está disposto? Vamos começar a adorar a Deus no seu lugar. Coloca a tua mão no teu peito. Começa a adorar a Deus no teu lugar. Enquanto a gente faz aqui uma adoração bem suave aqui, para que você possa adorar a Deus durante alguns instantes, porque eu creio que o Espírito Santo é o que vai direcionar a tua oração agora. Vamos adorar a Deus, adore a Deus. Shalamanaya Suriye.